Vamos então falar sobre a anatomia radiológica do tórax. Vamos nos ater especificamente às radiografias de tórax. Bom, para a radiografia de tórax é importante que nós conheçamos como que elas são feitas e quais são em que posição devem ser tomadas. Bom, via de regra, a radiografia é tomada póstero-anterior. O raio vem pelas costas e vai em direção à porção anterior do tórax, né, com o objetivo de aproximar o máximo possível o coração do detector. Né? Qual o objetivo disso? Diminuir o tamanho a magnificação da sombra cardíaca e deixá-lo o mais próximo possível da realidade. Na radiografia de tórax, o que é importante, nós temos de cuidado aqui, o chamado RIP, e não é o Rest in Peace, não, é R de rotação, ou seja, o tórax não pode estar rodado nem para a direita nem para a esquerda, né? Ele deve estar centrado. Ele deve estar bem inspirado, ou seja, nós temos que contar pelo menos 9 arcos costais posteriores. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos costais posteriores são visíveis. Ou 6 arcos costais anteriores. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso é o I da inspiração. E P de penetração. O que acontece? Nas radiografias, para uma radiografia ser considerada adequada do ponto de vista de penetração, a metade inferior da coluna torácica, ela não deve ser fácil de perceber a diferença de uma vértebra para a outra. Tá? Já na metade superior, a gente consegue ainda perceber o formato direitinho de cada uma das vértebras, mas na metade inferior, a gente não deve ver isso aí. Do mesmo modo, da metade para cima, a gente deve conseguir diferenciar, né, cada um dos corpos vertebrais, senão isso é sinal de que está pouco penetrado. Se a gente enxerga todos os corpos vertebrais de cima a baixo, é sinal de que está muito penetrado. E isso pode simular doença, tanto quanto pouco. O P, além de penetração, também nos fala sobre posição. Então, qual a posição que eu estou falando? Das escápulas sobre os campos pulmonares. Veja o cuidado que se teve em posicionar esse paciente para afastar as escápulas, né? Então ele joga os ombros para frente a fim de afastar as escápulas e que elas não estejam sobre os campos pulmonares por ocasião da tomada da radiografia. Bom, quanto ao perfil, braços elevados, a fim de não termos obstáculos, né, no trajeto do raio. Lembrar que todo o campo pulmonar deve ser pego durante a radiografia torácica. Existem algumas técnicas especiais para algumas ocasiões específicas. Por exemplo, quando eu preciso examinar bem os ápices pulmonares, eu uso a chamada incidência ápico-lordótica. Ou seja, o paciente faz uma lordose forçada a fim de horizontalizar os ápices pulmonares em relação à clavícula. Então, os raios conseguem pegar os campos pulmonares mais superiores que normalmente ficam escondidos pelas clavículas. Eventualmente, pacientes graves que não conseguem ficar em pé terão de se submeter a radiografias no leito. Então, em decúbito dorsal, o raio vem de anterior para posterior. Bom, como que eu posso diferenciar uma radiografia tomada em pé, na situação convencional póstero-anterior, para uma antero-posterior? Primeiro, que em ortostatismo, elas ficam obliquadas, né? As costelas ficam obliquadas em relação à coluna torácica. Já no decúbito dorsal, elas ficam mais horizontalizadas. Ademais, se percebe magnificação da sombra cardíaca na posição de decúbito com raios AP, né, em direção antero-posterior, em relação ao indivíduo que está recebendo raios póstero-anteriormente. Bom, outra incidência que pode ser utilizada é a incidência em decúbito lateral, também chamada de Laurel, com raios horizontais. Os raios vão estar na mesma orientação da maca, né? E o objetivo é o seguinte, é quando nós suspeitamos da presença de derrame pleural. Então, a gente sempre vai colocar o paciente em decúbito lateral para o lado que se suspeita que tenha derrame, para que o derrame escorra, né, saia do seio costofrênico e seja mais visível. Já se o objetivo é enxergar melhor um pneumotórax, a gente bota o lado do pneumotórax, a gente vai colocar o paciente deitado no lado que não se suspeita do pneumotórax, a gente bota sobre o lado são. Quando a suspeita de derrame pleural, a gente coloca o paciente deitado sobre o lado que se suspeita estar doente. Então, quanto à rotação, como é que eu sei que não está rodada a radiografia? Vamos desenhar aqui para ficar claro. A gente vai traçar uma linha ligando as apófises ou processos espinhosos das vértebras torácicas. A partir dessa linha imaginária que nós traçamos, nós vamos ver o quão distantes estão as cabeças das clavículas. A ideia é que
as cabeças das clavículas fiquem equidistantes da linha média. Isso para nós é sinal de que ele não está rodado. Ok? Segunda coisa, questão da inspiração, como falávamos antes. 9 arcos costais posteriores. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, aqui o 10º. Ou, então, a gente precisa de, pelo menos, enxergar 9 arcos costais posteriores. Ou, então, enxergar pelo menos 6 arcos costais anteriores. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem o 7º arco também cai aqui em cima. 7. O 8º a gente pega só um cantinho aqui, ó. 8 arcos costais anteriores, tá? Então, quantos que a gente precisa anteriores? A gente precisa ver 6, tá? Então, ou 9 posteriores ou 6 anteriores. A parte boa é o seguinte, que quando a gente faz essa contagem para ver se está bem inspirado, é interessante que a gente passe, enquanto eu aqui passei o cursor, né, uma coisa que ajuda bastante para acompanhar o trajeto das costelas é passar o dedo por cada uma delas, em cima de cada uma delas. Assim você já analisa a textura e vê se elas estão com a espessura adequada, se a textura óssea está adequada, e fica bem mais fácil de avaliar, então, esses ossos. Bom, quanto à penetração, como eu disse antes, vamos dividir o meio tórax. Espero que vocês consigam perceber as vértebras na metade superior, e na metade inferior a gente percebe que tem vértebras, mas a gente não consegue fazer perfeitamente o desenho de cada uma, ao contrário do que acontece na metade superior, tá? Então, esse é um bom padrão de realização de exame. Agora a gente vai fazer um intervalinho e a gente continua na parte 2.